Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí mais uma vez para a gente dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar. E hoje eu tô com um problema de monitor aqui. Então não reparem que às vezes eu vou ficar olhando para baixo porque eu preciso entender o que está acontecendo aqui no computador, tá bom? Bom, como vocês sabem, essa é uma playlist que a gente usa para fazer as nossas preces, né? E dia sim, dia não eu gravo uma prece e como eu regularmente faço as minhas preces, eu resolvi gravar. E isso de certa maneira ajuda a gente também a compartilhar um pouco de boas vibrações aí com o mundo que anda tão precisado, né? Cada vez mais. Bom, como vocês já sabem, vocês que acompanham aqui o canal já sabem, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita e por conta disso a gente usa esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livro aqui, ó, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado, uma médium brasileira. E a gente usa também esse livrinho aqui do Siriprembaba, Flor do Dia, que geralmente tem umas reflexões muito interessantes, né? E geralmente ele funciona bem aqui com o nosso propósito, tá certo? Hoje, 25 de abril, uma sexta-feira, é um dia bastante chuvoso, né? Então tem aquela energia gostosa de um dia chuvoso, parece que a chuva vem limpa, né? Tudo lava, tudo, sei lá. Enfim, né? Bom, como é que a gente faz normalmente? Quando a gente vai fazer a prece, a gente faz uma introduçãozinha e aí então a gente parte para 8 minutos de respiração, que é o tempo normal que eu gosto de usar para a gente se desligar do dia da gente, né? Do dia de tensões, do dia de ordinário, eu chamo, né? No sentido literal da palavra, que é se livrar daquelas coisas, daqueles pensamentos, daquelas coisas que a gente acredita que sejam obrigações que a gente tem na vida adulta. E obviamente a gente fica compenetrado tentando imaginar soluções, problemas, enfim, o que vai ser amanhã, o que vai ser ontem, enfim, o que foi ontem, né? E aí a gente fica com a cabeça a mil. E o momento da gente fazer uma prece é sempre um momento deve ser um momento de calma, de relaxamento, de tranquilidade, a fim de que a gente consiga então criar uma egrégora, né? Criar uma egrégora favorável, vamos dizer assim, a esse momento de prece, certo? Então, como é que funciona aqui? Eu geralmente marco 8 minutos aqui, né? Vou explicar para vocês como que a gente faz a respiração. As pessoas que já acompanham aqui o canal já sabem como funciona. Aí eu explico essa respiração e marco o tempo. E aí quando a gente tiver atingido aqui os tais 8 minutos, né? Aí então a gente começa efetivamente a prece, tá bom? Bom, como é que é essa respiração? Como é que a gente faz essa respiração? A gente faz assim, ó. Inspira, pausa, inspira de novo, pausa, aí expira lentamente, tá? Então a gente faz assim, ó. Tá certo? Então eu vou começar a marcar aqui o tempo, tá? E daqui a pouquinho eu chamo vocês. E aqui ao fundo a gente vai ouvir uma música, que é uma música que vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Falando qual que é, você pode ouvir ela também depois, tá bom? Enquanto você pode, sei lá, de repente quiser meditar um pouco mais, você pode usar essa mesma música para você meditar, tá bom? Marcando o tempo então, vamos lá?
mais 2 minutos. Muito bem, gente. Podemos então, a partir de agora, fazer a evocação dos nossos bons amigos, a fim de que eles possam nos ajudar nesse momento de prece, né? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Pedimos humildemente a presença dos bons espíritos para que possam nos ajudar a escolher uma boa leitura e bem interpretá-la. Possamos também, pela força da nossa vontade ativa, manifestar uma egrégora positiva para todas as consciências aqui presentes. E se porventura algum irmão mais necessitado esteja presente, que ele receba então as bênçãos de Jesus através das vibrações que em parceria com os bons amigos iremos gerar. Que possamos ser humildemente instrumentos da paz, do amor ao próximo, da caridade, do amparo, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona.
Aquela que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é na luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença. Ele é assim, tá, gente? Vamos lá. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém a fé cega sobre uma grande questão de crença e confessar a sua impotência para demonstrar o que se está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida, e ninguém está impedido de possuí-la, e nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos das verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles, porque eles se recusam a... As provas, entretanto, são muitas ao redor deles, porque eles se recusam a vê-las. Em alguns é a indiferença, no outros é o medo de ser forçado a mudar os seus hábitos, na maioria ao orgulho, negando-se a reconhecer uma força que lhe é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata, basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldades, o que é um sinal evidente de naturezas em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam, e por isso trazem ao renascer a intuição do que sabiam. A sua educação está feita, as segundas têm que aprender tudo, a sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir nessa existência, será concluída numa outra. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que a maneira pelo qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega não pertence mais a esse tempo. E é precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio, preciosos dons do Espírito. É contra essa fé principalmente que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa o espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza quando a compreendeu.
Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Esse é o resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Aqui, né, obviamente, nessa leitura a gente vê um sentido, né, educativo dessa leitura, vamos dizer assim, né, colocando o Espiritismo como o grande baluarte da razão e do que é certo e do que não é certo, do que eu não concordo, tá? Eu acho que assim, ele começa bem o texto falando obviamente dessas coisas dos elementos de fé, até porque para você ter fé você não precisa ser cristão, já começa daí, né? Você pode ter qualquer religião que você tiver, já está valendo. E ele usa um termo aqui que são os artigos de fé, né? E aí toda fé, vamos dizer assim, tem uma sistemática para ela acontecer, né? Que obviamente é o que? Tem o dogma, a parte dogmática, que é o seguinte: alguém dita uma regra ou uma condição ou uma situação e você acredita nisso ou não. Aí como acreditar nisso é outra questão, porque aí você vai ter que buscar os teus jeitos de acreditar nisso, seja pura e simplesmente aceitando o que o outro diz, né? Esse é um tipo de fé, uma fé induzida, vamos dizer assim. Você não sofre, aquele tipo de pessoa que não sofre, para ela qualquer coisa que você fala para ela tá certo, e ela não sofre, tá tudo zero, bronco. E por outro lado tem aquela pessoa que gosta de raciocinar tudo, e aí quando ela vai raciocinar ela fala, mas isso aqui não faz sentido, né? Por exemplo, a gente poderia dar um exemplo simples aqui, né? Se a gente pega, por exemplo, lá na Gênese da Bíblia, né, a gente vai ver lá, beleza, Adão casou com Eva, aí teve Abel e Caim, e aí o Caim matou o Abel, aí ele fugiu, casou-se com uma mulher e teve uma geração bastante grande, né? Aí você fala assim, mas espera aí, era Abel, Caim, era o Caim, o Abel, a Eva e o Adão. Aí, beleza, com que mulher que ele se casou então? Se o Adão era o primeiro homem e só tinha uma mulher na história que era Eva, que mulher foi essa? E a Bíblia não está nem aí para explicar isso, né? O Evangelho não está nem aí por isso. E assim, se você aceita isso numa boa, ok, zero bronca. Isso é um artigo de fé. Agora, se você não aceita, você vai tentar entender o que aconteceu de fato, né, nisso, para começar a entender, perscrutar, né? Perscrutar. Enfim, começa a investigar e tentar entender o que aconteceu de fato nessa história do Adão, da Eva, do Caim, do Abel, né? Da Luluva. Ou seja, você começa a falar assim, mas essa história está errada. Aí você começa a tentar entender, e quando você vai começar a entender, você vai descobrir que existe um evangelho de Adão, que a igreja tirou. Enfim, eu não quero entrar nesse tipo de discussão aqui, até porque não faz parte, mas é só para dizer para vocês que assim, tem vários tipos de pessoas. E eu concordo muito com o texto quando ele diz o seguinte, né? Às vezes a pessoa não tem fé, não é por conta dos artigos de fé, ou seja, das escrituras, dos dogmas, mas sim como a coisa foi apresentada a ela. Às vezes, sei lá, pode até chegar numa situação que você vai na tua primeira igreja e quando você vai nessa tua igreja, você é mal atendido, mal recebido pela pessoa que está lá nessa igreja, independente do credo, quer dizer, só de passar na porta para dentro da igreja, do templo, da casa, não importa, você já teve uma impressão ruim. Às vezes o seu encosto não bateu com o lugar da casa e pronto, né? Já resolveu a questão, quer dizer, você já não gosta da lei e pronto, né? Então assim, tem muitos fatores
que leva uma pessoa a não ter fé, né? E é por isso que é por isso que eu digo, né, que sempre assim, cada um tem que fazer por onde, né? Porque segundo a inteligência que ela tem, segundo a capacidade de discernimento que ela tem, ela vai encontrar a fé dela verdadeira, a fé dela necessária. Agora, necessariamente, como eu já disse, ela não precisa ser uma fé cristã, ela pode ser uma fé muçulmana, ela pode ser uma fé, sei lá, em qualquer religião que exista, né? Numa religião celta, qualquer coisa, não importa. Tem gente, por exemplo, que tem muito mais fé no esoterismo, né, no esotérico, do que num Deus, né? E não tem problema isso, né? Isso não tem problema. Esse não é o ponto. O ponto é a capacidade que você tem de ir atrás, de investigar e de encontrar a fé. Porque eu penso assim, se você tá fazendo uma coisa com um bom sentido, vamos dizer assim, com uma vontade verdadeira de fazer o bem, enfim, de transcender amor, vamos dizer assim, para o mundo, não tem problema nenhum, né? Que tipo de coisa que você faz. Você não precisa nem você não precisa de Cristo, você não precisa de religião, você não precisa de nada, você não precisa de, né? Você simplesmente vai encontrar o seu jeito de manifestar essa sua expressão de bem para o mundo. Então tá tudo zero bronca, né? E obviamente não é nem o espiritismo, né, nesse texto que poderia se arrogar o direito de ser o detentor da verdade, e por aí vai, né? Então assim, a gente tem que entender que nesse planeta, e essa é a minha fé, a minha crença, a gente recebe gente de tudo quanto é lugar, né? Consciências de vários planetas, localidades, galáxias, sei lá. E cada um vai trazer sua experiência, né? Uma experiência. E cada um vai ter uma maneira de pensar, de reagir, e de manifestar a sua fé. Então tá tudo certo, entendeu? A questão é que a gente não pode se arrogar, né? A gente não pode se arrogar a gente não pode se arrogar achando que a gente sabe e o outro não sabe, que a gente conhece e o outro não conhece, que a gente é capaz e o outro não é, né? Cada um tem uma experiência particular e pessoal, e cada um vai buscar os seus artigos de fé e a sua maneira de crer. O que eu gosto de raciocinar, e isso eu não abro mão, eu acho que isso é o fundamental de qualquer fé, eu acho, é o seguinte, né? É você simplesmente não querer admitir que existe uma inteligência muito superior que criou tudo isso aqui, né? Pode ser um simulacro, pode ser uma realidade, pode ser uma dimensão, pode ser o seu karma, pode ser o que você pode chamar do que você quiser, mas não admitir que existe uma inteligência superior que organizou cada coisa nos mínimos detalhes para que nós vivêssemos essa experiência, aí eu já acho que é uma coisa grave, né? Porque por mais que a gente investigue e tal, a gente não consegue encontrar qual que é a fórmula da criação. A gente ainda não encontrou essa fórmula da criação, a gente simplesmente existe, tudo é perfeitamente encaixado, isso há milhares, milhões de anos talvez, e a gente sequer conseguiu dar os primeiros passos no entendimento dessa totalidade, que na minha opinião isso é Deus. Então veja, ainda quero colocar uma coisa, não estou falando do Deus cristão, viu? Estou falando de Deus, essa inteligência maior, que você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de, sei lá, pode chamar de Horus, pode chamar de Isis, pode chamar de Deus, pode chamar de Jah, você chama do que você quiser. Mas a questão é essa, não admitir isso, acho que é um sinal de
falta de tato, assim, vamos dizer assim, né? Porque é impressionante como as coisas são perfeitamente encaixadas nessa realidade que a gente vive, né? E por mais que a gente avance tecnologicamente, a gente ainda não conseguiu sequer descobrir muita coisa, né? Tá certo? Então é isso. Bom, Bom, essa primeira parte, geralmente eu gosto de fazer uma prece que eu chamo de prece pública, tá? E hoje eu gostaria de pedir uma prece pelos doentes. Eu tô sentindo que... Eu tô sentindo uma consciência doente, assim, não sei, uma consciência que eu quero dizer, eu não sei, parece que tem... Eu não sei explicar, é uma coisa muito... O Giló, você sabe, o Giló, meu gato, ele simplesmente fica impossível. Agora, por exemplo, ele está derrubando o modem. Por isso que eu tô toda hora olhando lá pra cima. Bom, voltando aqui, então gostaria de... Eu não sei explicar, mas eu tô com uma sensação de que tem uma consciência doente, sabe? Uma coisa assim de doença, eu não sei explicar exatamente. Então, gostaria que nós pedíssemos uma prece pelos doentes, pelos convalescentes também, né? A fim de que essas consciências recebam um amparo necessário e suficiente para as suas etapas, vamos dizer assim, né? Que eles terão de passar, terão de ir adiante, e que os bons espíritos possam encaminhar essas vibrações para que essas consciências recebam da melhor maneira possível. Tá bom? Vamos lá? Queridos amigos, pedimos humildemente que levem essas energias, essas vibrações, essas consciências necessitadas aos espíritos que estejam convalescentes ou mesmo doentes, que estejam em sofrimento, que eles recebam paz, boas vibrações e que, se encarnados ainda, essas consciências também recebam paz, recebam saúde e uma energização favorável. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Irmãzinha, vejo-te triste e preocupada. Vou contar uma história. Um dia, uma humilde lamparina não quis acender por se julgar insignificante, deixando assim muitos no escuro. Lembra-te de que podes agir do mesmo modo que essa lamparina. Achas justo deixar alguém na escuridão por causa das nossas tristezas? Obviamente, para mim faz todo sentido, né? Comentar o seguinte: às vezes a gente tem algum doente na família e a gente fica apagadinho, triste, né? A gente fica sentido, e é natural, e é louvável, e é compreensível, tudo isso.
Mas há um tempo atrás eu ouvi uma frase que eu só ouvi porque eu estava pronto para ouvir. Porque provavelmente ela já passou por mim em outras situações, mas eu não havia despertado ainda para compreender a profundidade dessa frase. Mas enfim, eu ouvi, compreendi, achei que fez todo sentido, e isso mudou muitas coisas na minha vida, e eu já disse ela aqui outras vezes, que é assim. Uma pessoa disse para mim assim, olha, a gente tem que se cuidar e a gente tem que ser a nossa prioridade, porque se a gente não for a nossa prioridade, a gente na maioria das vezes fica mal. E quando a gente fica mal, a gente não consegue ajudar ninguém. Então a gente precisa começar a priorizar a nossa saúde, porque se a gente já tem essa habilidade de resolver coisas, de ajudar as pessoas, de falar com as pessoas, de amparar, de apoiar, a única coisa que a gente pode fazer de melhor, além disso, que é a nossa, vamos dizer, isso é natural para nós, a gente não precisa fazer esse esforço. E eu não estou falando aqui com arrogância não, acho que é assim, a gente já tem uma habilidade de trato, enfim, né? A gente já tem uma habilidade com esse tipo de coisa do amparo. Então, o que a gente precisa fazer é cuidar da gente mesmo. E às vezes a gente, por que eu estou falando isso? Dessa habilidade do amparo? Porque assim, por exemplo, toda família tem uma pessoa que vira o para-raio de tudo. É ela que pega, ela que leva, ela que traz, ela que fala, ela que acalma, ela que limpa, ela que... Essa pessoa, ela vai juntando tudo para ela, né? E aí quando ela entra num ambiente onde as pessoas se acostumam a abusar dessa capacidade dela, ela vira uma escrava da situação. E aí ela vai, todo mundo repetindo esses processos sobre ela, chega uma hora que essa pessoa não consegue se alimentar, não tem tempo para comer. Porque todo mundo se acostumou que aquela pessoa faz aquela determinada coisa muito simples, muito fácil. Ah, não, deixa fulano, nossa, ela resolve rapidinho. Ah, deixa fulano, porque o fulano que faz isso, fulano faz aquilo. Então, a gente tem que saber o limite educado de cercear, vamos dizer assim, essas situações, para que a gente tenha autonomia e tenha controle do que fazer, o que é o melhor para você fazer, o que é importante você fazer. Veja, um exemplo disso muito simples deve ser os amparadores, né? Os nossos amparadores, né? Eles sabem muitas coisas que a gente vai ter que passar, mas eles sabem a hora de ajudar. Eles não vão ficar aqui carregando peso por você. Eles vêm, ajudam e vão embora, vêm, ajudam e vão embora, vêm, dão uma força e vão embora. Mas assim, eles não ficam o tempo inteiro carregando a sua cruz, o seu karma. Eles não fazem isso. Até porque não tem nenhum sentido. A vida é sua, a evolução é sua. A questão é que se a gente não aprende a delimitar, né? Delimitar os limites é onde? Se a gente não consegue delimitar as quantidades de coisas que a gente vai fazer, até onde a gente pode ir, a gente afunda. Entendeu? Porque é assim, então a gente tem que estar bem. E é a mesma história da lamparina, entendeu? Às vezes você tá triste, você tá não sei o que, não sei o que, não sei o que, beleza, você tem que ficar bem. Ah, mas quer dizer que eu não posso? Não, você pode sentir tudo, você pode sentir tudo. Mas você tem que ter uma responsabilidade com você mesmo, entendeu? Para você ficar bem, para você se manter bem, porque é você que na hora certa vai tirar aquela carta da manga para resolver aquela determinada situação. Então a gente tem que se cuidar assim de tudo. Tá certo? Aproveitando o ensejo, vamos então fazer uma prece por nós mesmos. Pedimos humildemente aos bons espíritos que amparem os nossos pensamentos e nos deem a disposição necessária para os nossos enfrentamentos, que nós possamos receber calmamente boas intuições que façam a gente se guiar por caminhos certos.
Que vós, os bons espíritos, possam nos ajudar a vencer os nossos desafios e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. O eclipse das crenças e choques. Uma das principais características do ego humano é a necessidade de ser amado exclusivamente. A criança nasce amando e ao mesmo tempo querendo ser amada. Então, com o passar do tempo, o amor é eclipsado por crenças e choques adquiridos, o que faz com que a necessidade de receber amor seja maior do que a de dar amor. A pessoa acaba se desconectando do seu núcleo interior e se conecta à superfície, às máscaras. Um falso centro é criado devido à carência. Essa é a causa de grande parte daquilo que conhecemos como sofrimento. Interessante, né? Ou seja, os traumas acabam deslocando a gente, né? Acabam deslocando a gente da nossa essência e obviamente a gente começa a criar sistemas para se proteger, né? E aí obviamente é aí que começa o nosso sofrimento, né? E aí a gente começa a criar sistemas, aí a gente começa a não fazer isso. Aí é porque tem uma coisa que eu sinto assim, pena, quando a pessoa diz, porque eu sou assim mesmo. Bateu, levou, que dó, que dó. Chego a dar vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, assim, eu lamento profundamente quando eu ouço esse tipo de coisa, porque na verdade você vê que é uma pessoa que não sabe nem o que está falando. Ela simplesmente não tem consciência de quem ela é. Ela não sabe que ela é a pessoa mais afetada dentro de tudo. Que ela é a única e mais afetada de todas as pessoas. Enfim, é só citando um exemplo aqui de que esses sistemas que nós criamos para nos defender, para nos deixar de sofrer, é o que justamente nos faz sofrer. E aliás, eu acho que isso é uma grande chave da sabedoria, que é o seguinte: tudo aquilo que você repele, a vida vai te dar mais, justamente para te trazer para o eixo, entende? Então assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me irrito muito, gostaria de ser mais calmo, aí surpreendentemente vai acontecer coisas para te irritar. E demora um tempo para a gente se desconectar dessa energia. Se você é uma pessoa que sente medo, você invariavelmente vai passar por situações de medo. Ou seja, tudo que a gente tenta repelir parece que a gente atrai. Por exemplo, você morre de medo de ser traído, traída, você vai arrumar uma pessoa desse tipo. É impressionante, porque tudo é vibração. E aí quando a gente começa a vibrar esse tipo de coisa, a gente está dizendo para o universo, me mande mais disso. E a gente é quem atrai. Aí você deve estar pensando assim, puta, mas que merda. Quer dizer que, pelo que você está falando, vai se lascar. Eu já estou todo ferrado aqui. Você vem falar uma besteira dessa daí? Gente, eu gostaria de não ter que falar isso, mas eu aprendi que é assim.
Isso é uma lei da natureza, para mim, né? Não vi isso escrito em lugar nenhum. Isso é uma coisa da minha observação, da minha experiência de vida. Tudo que a gente repele, que a gente tenta repelir é o que a gente mais clama ao universo. Então, qual que seria uma solução para isso? A gente se conhecer. Porque quando a gente sabe exatamente do que a gente gosta, do que nos faz feliz e começa a negociar com a vida as coisas que a gente quer para a nossa vida, naturalmente a gente vai alinhando essa vibração e naturalmente a gente vai colocando as coisas no lugar. Quanto tempo demora? Não sei. Pode demorar muito. Não é de um mês para o outro, não é em 6 meses. Eu acredito que no mínimo 1 ano, 2 anos. Ah, mas tudo isso eu acho. Isso se houver uma mudança verdadeira, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para você não se enganar. Eu acho que todo mundo vem com uma chave, sabe? Vem um código vibracional instalado. Puf, aí você desce lá para baixo, pronto. Aquilo ali vai ser a chave da tua vida. E se você não começar a analisar profundamente por que determinada situação sempre se repete na sua vida, você vai acabar virando um escravo dessa situação, porque isso tem a ver com a tua chave vibracional, com aquela coisa que está instalada dentro de você, que sabe Deus de onde veio, mas que você carrega isso, e é isso que você veio para evoluir. Então vai mudar um monte de coisa na tua vida, vai mudar, tipo assim, muda o cara, mas não muda a traição, muda a mina, mas não muda a traição, sabe um negócio assim? Então assim, a vida dá a volta, e ela aplica mais uma vez a mesma lição. Ela dá mais volta, aplica de novo a mesma lição, dá mais volta, aplica a mesma lição. Até o momento em que você, de tanto levar a lambada, aí você fala assim, não, tá, então peraí, efetivamente o que está acontecendo comigo é sempre isso. Por quê? Porque eu estou vibrando nisso. Agora, por que eu estou vibrando nisso? E aí começa uma investigação que naturalmente vai te esclarecer a respeito de qual o teu signo vibracional, qual é a tua chave vibracional, né? Eu acho que isso acontece sim, mas tem que ser uma busca muito pessoal e sincera, você com você mesmo. E isso está diretamente relacionado com a questão de fé, com os artigos de fé, como a gente leu no Evangelho de hoje, que é o que? A gente procurar encontrar a nossa fé. Quando a gente começa a observar vários movimentos da vida, vários movimentos em nossa direção, a gente começa a ali perceber, ter crenças. E essas crenças, obviamente, elas podem te salvar ou podem te destruir. Mas a coisa mais importante é a sua busca interior, né? Essa sua busca. Numa outra playlist que a gente estava fazendo aqui, a gente estava lendo o Evangelho de Tomé, né? Da Biblioteca Perdida de Nag Hammadi. E aí a visão de Jesus pelo olhar do Evangelho de Tomé é que Jesus dizia isso o tempo inteiro. Haja vista que, por exemplo, é importante dizer aqui, talvez vocês não saibam, mas na época de Jesus não existia igreja. Então assim, Jesus falava da busca interior, da autodescoberta. É disso que Jesus fala no Evangelho de Tomé. Então, né, segundo o olhar de Tomé. Então, eu acho que é por esse lado, sabe? A gente tem que, na medida do possível, tentar encontrar os nossos próprios caminhos, né? Independentemente dos artigos de fé que você queira usar. Tá bom? Então é isso. Fica aí um momento de reflexão. E, enfim, se você quiser completar isso aí depois, você pode botar um comentário e tal, que ajuda bastante.
Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê em breve em mais um Evangelho no Ar. Obrigado, gente. Boa noite.